brasileiro já nasce sabendo torcer. Aliás, se torcida ganhasse troféu, todo jogo tinha volta olímpica. A gente gosta de torcer. Tem quem use sempre a mesma camisa e tem quem não para de reclamar. O importante é torcer. Seja qual for sua torcida, a PixBet foi feita pra você, que sabe que sua torcida faz o jogo acontecer. PixBet, essa é do Brasil. Pode apostar. PixBet. Fala, nação, tudo bem? Boa noite, Alessandro Matias, estou na área, se derrubar é pênalti, bora falar do Leão da Praça da Bandeira e mais um capítulo, né? Por um lado foi bom, porque a gente está sempre ativo, sempre comandando aqui para vocês, transmitindo ao vivo todos os detalhes de tudo, não só dentro de campo, mas fora de campo e principalmente na seara jurídica, né? Na seara aí de eleições. Então, fico feliz por isso, mas, por outro lado, estou muito triste, né? Porque a gente quer ideias, a gente quer propostas, a gente quer tudo, menos impugnação de lá, impugnação de cá, impugnação de lá, impugnação de cá. Um juiz de direito definindo certos caminhos aí. Enfim, vamos conversar, né, de algumas considerações que eu queria fazer com vocês, né, a respeito do que a gente ouviu hoje na coletiva do Delmiro Gouveia, que aconteceu, né, hoje, estava marcada para 12h30, mas aconteceu um pouquinho mais tarde, né, com 1 hora e um quebradinho aí de diferença, não foi por causa da gente, vocês podem ver, próximas lives que tiver atraso, né, não é por causa da Eu Pratico Esporte, se for a gente diz, quando entrar no ar, foi técnico, foi isso, foi aquilo, quando não, é porque foi um atraso, não por nossa culpa, mas a gente está sempre atualizando o horário, né, está marcado, digamos, para 12h30, né? Então chegou 12h25, eu estou vendo que não vai rolar, a gente bota mais 15, 20 minutos para frente. Então você tem uma noção mais ou menos, tá? Pode ocorrer também, vocês, daqui a pouco eu volto, 15, 20 minutos ia acontecer com 5, tá? Mas é porque a gente está percebendo naquele momento que não vai acontecer. Foi o que houve hoje, fui para variar o primeiro a chegar lá na sede da Excelsior Seguros, né, que é a empresa do Luciano Bivar. Luciano, por sinal, que não estava presente, uma das minhas perguntas, né, a respeito da falta da presença dele, que, diga-se passagem, até agora o Luciano não apareceu nem em nenhum canal, né, de YouTube voltado para o Esporte Clube do Recife, e também não apareceu, posso até estar falando bobagem aqui, mas eu não lembro dele ter aparecido em algum programa de TV, já vi dando entrevista para a rádio, inclusive parece que tem uma rádio aí que tem muito mais essa benesse, né? Esse privilégio aí de ter o Luciano Bivar, coisa que eu queria ter também aqui, né? Mas enfim, não vamos chorar pelo que ocorreu, que não ocorreu. Vamos projetar o futuro, então, do que se tem. Vamos lá. Eu esperava mais novidades, né? Eu vou ser bem sincero aqui, eu esperava mais novidades no tocante à pancada, não sei o nome do murro que dá no boxe, mas tem um que pega no queixo, né? Vocês podem até me ajudar. Para mim, seria um murro no queixo que, de repente, pudesse literalmente inviabilizar em certa parte, é verdade. Estou falando aqui não como um cara que vai decidir um processo, né, possivelmente jurídico, mas
Estou falando aqui como um operador do direito, um cara que estudou, que continua estudando, sim, sempre me atualizando, mas, apesar de que não é minha área, mas a gente pergunta, a gente estuda, a gente vai tirar dúvidas, né? E o direito tem uma parte dele, né, que é o alicerce para tudo. Então, a gente também tira desse escopo aí. Então, eu esperava mais, eu esperava que o JEB, pronto, Sidney Neto me ajudou aqui, um JEB, pronto, eu esperava hoje um JEB. De qualquer forma, o que eu vinha falando, né, desde a. Não por coincidência, gente, eu digo, é coincidência, mas não é. Já que a galera por aí não dá crédito, a gente tem que dar crédito aqui. Não foi por acaso que no dia que eu falei de Luciano Bivar, pá, justiça. Também não foi por acaso que ontem, né, na nossa redes sociais, está aí na tela para vocês seguirem. Acredito que ninguém está trabalhando agora, né? Pelo amor de Deus. Então tá na tela para vocês olharem aí, o Alessandro MC, com 2 L no Instagram, com um L só no Twitter. Vale a pena seguir, porque muita chamada, né, para live eu faço lá nas redes sociais do Pratico Esporte também, e depois a galera vem para cá. Ou o mais recomendável é que você se inscreva no canal e acione o sino das notificações em todas. Inclusive ajuda o canal, né? Se ajuda, e ajuda a gente também. Então, no tocante à coletiva de imprensa hoje, deixa eu colocar na tela, é bom vendo, né? Eu sou um cara visual também, e eu acho que todo mundo gosta de um visual. Eu separei aqui uma das peças, vamos lá, tá na tela? Ainda não? Tela inteira. Vamos lá, Alessandro, sou eu que estou aqui na produção, né? Vamos lá. Só um instantinho, gente. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Pronto. Acredito que dê mais ou menos para ler. Quem já leu, inclusive, Gente, deixa eu ajeitar um negócio aqui. Tá me incomodando aqui embaixo agora. Eu tirei da tela de vocês porque tá faltando literalmente nas redes sociais, né? Enfim, agora sim, tá correto o português, de resto, tudo direitinho, né? Enfim, o que eu cobro tanto, né? Quando eu leio, eu também tenho que ter. Tava aí, tinha esquecido um S aí nas redes sociais, estava nas redes sociais. Peço, inclusive, desculpa pelo erro, né? Não de português literalmente, mas pelo esquecimento aí do S. Enfim, incomodável. Quando eu vi hoje, né? Vi a live, né? Da entrevista. Da coletiva, e disse, ai, que dá uma facada em mim, né? Um erro de português, alguma coisa, concordância, se bem que aqui para esse lado é difícil de errar, mas né, falta de óculos, né? Uma digitação, vocês me entendem, peço desculpas, tá? Volta para a tela, então, uma das peças. Inclusive, inicialmente, nós postamos com os nomes, com tudo que tinha na ficha. Peço desculpas, né, às pessoas que literalmente foram expostas aí. Foi uma falha nossa, mas já recuperada. Vocês podem perceber que já tem tarjas aí nos principais dados, né, das pessoas que a gente, não só eu, né, a imprensa toda, porque foi liberada para a gente essas fichas aí, podendo fotografar, etc, etc. Mas houve um vacilozinho nosso aí, né, aqui na Eu Pratico Esporte, e peço desculpas. Mas vamos ao que interessa. Aqui tem uma ferramenta, vamos dizer assim, do pleito, né, onde as pessoas usam, um padrão, é tanto padrão que a data que está aqui, 18/12/2020. É tão padrão que esqueceram, inclusive, que 18/12/2020 já passou. Né? Quem fez isso fez na correria, quem nunca errou nesse sentido, mas dentro do direito, dentro da justiça, dentro das normas, né? Seja de qualquer situação que você vá, isso não cabe, né? Quem errou isso aqui deve ter levado, com perdão da palavra, uma mijada, que não dá para fazer esse erro aqui. Eu quero falar dessa peça aqui, vamos chamar de peça, tá? Autorização expressa. Quem não está conseguindo ler ou quem não está vendo, só está ouvindo aí, está trabalhando de noite, eu vou ler aqui. Autorizo, nos termos do artigo 104A, inciso 3º do Estatuto Social do Esporte Clube do Recife, a incluir meu nome entre os candidatos ao Conselho Deliberativo na mesma chapa que contém as candidaturas do senhor Yuri Romão. Alguém preencheu a mão, né? Para presidente executivo, e do senhor, está em branco, para vice-presidente executivo nas eleições que serão realizadas no dia 18/12/2020, uma data, claro, pretérita, para o biênio 2021-2022, também uma referência pretérita. Então, isso aqui deveria estar, né, com certeza,
a data 16/12/2020 para o próximo biênio, né? 2 anos para frente aí, 2023, 2024. O que se alega na oposição é que essas datas pretéritas aqui servem de parâmetro para dizer que isso aqui está tendo um vício, um erro, e por consequência, essas duas datas aqui, tanto da data da eleição quanto do biênio, elas anulariam ou anulam, pelo menos é isso que acredita, né, o pessoal aí do escopo aí do time de advocacia, né, de direito aí da chapa do Luciano Bivar. Sinceramente, procurei vários amigos, mas de cara, na hora, eu já percebi que a data Recife está 17 de novembro de 2022, portanto, no último dia 17 de novembro de 2022, essa data está coerente com a assinatura do ano, né? 2022, claro, quem assinou para 2022 está assinando aqui para 2023, né? Biênio 2024, para eleição no dia 16. Enfim, o que eu quero dizer para vocês, deixa eu me colocar aqui na tela também, né? Menorzinho aí, porque a turma vai entrando e vai percebendo aí. O que a gente tem... Oh, meu Deus, calma, Alessandro, vamos lá, bota aqui na tela, porque eu fico mais alto aqui. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, subir. Pronto, fica mais legal aí. E para quem for entrando aí, perceber que a gente está falando sobre eleições. O que a gente percebe é que, de fato, existem erros grotescos no que diz respeito à data, né, da eleição, no caso aqui, a pretérita e no biênio. Em compensação, tá? Dia 17, isso foi uma janela, viu, gente? E eu tomei um susto da bexiga lixa. É evento, graças a Deus é evento. E se for do bem, pode entrar. Se for do bem. Vamos lá, 17. Tudo acontece aqui. 17, a data está Recife, 17 de novembro de 2022. O que eu quero lembrar e destacar aqui para vocês, isso palavras de alguns colegas, né, que advogam... Abre, por favor, que advogam para mim, eu acho bem aberto mesmo, para não me dar outro susto desse, pelo amor de Deus. Já tenho 51 anos, posso passar por susto, não. Produção! Pronto, produção está providenciando aqui. Então, o que é que acontece? Falando sério agora, gente, a minha ótica na hora, e já passei por isso, inclusive, não de errar, né, requerimentos, mas de ter situações parecidas, de a data do evento, no caso aí, está errada, né, os dados estarem errados, conter um vício que se chama, uma falha, mas por outro momento, a gente observar que a data da assinatura convém com o posterior evento, tá? Eleição, no caso aqui da gente. Então, ao meu ver, de cara, eu não fiz essa pergunta. Por que tu não fez essa pergunta na hora, Alessandro? Cara, porque eu estou lidando com um advogado do lado de lá. Se eu perguntar, pode até ser que ele responda, mas não vai responder literalmente. Vai defender na tese que ele acha que aí Delmiro não é menino. Delmiro é um baita de um advogado e eu não tenho para que eu fazer aquela pergunta. As minhas perguntas foram básicas no sentido de que o torcedor quer entender. Por que judicializar? Vai judicializar? O que é que acontece? Ainda tem prazo? Porque eu parto do princípio aqui que a grande maioria não é da área, a grande maioria não entende, e as perguntas muitas vezes não são... Aliás, elas não são feitas para me responder apenas, é para responder o público que frequenta aqui. Nem todo mundo, né, estudou direito ou tem noção do complexo que é essa questão aí jurídica. Enfim, envolveu artigo, parágrafo, inciso, né, enfim, a linha... Lascou, né? A grande maioria não vai ver com os olhos que quem é da área, quem já estudou, né, e se aperfeiçoou um pouquinho aí, tem. Mas vamos lá. Essa data, então, que está aqui por baixo, ao meu ver, né? Deixa eu tirar aqui da tela. Não, tá lá em cima, né? Essa data que está aí, então, 17 de novembro de 2022, ela, por si só, ao meu ver, e de vários colegas que eu perguntei, e fui também, né, ir para o lado de pessoas ligadas, tá? Não estou dizendo que são pessoas da chapa, estou dizendo pessoas ligadas, que têm a parte de direito aí principalmente. Então, essas pessoas me confirmaram no sentido da chapa, mas a chapa é chapa, né? Vai dizer que realmente isso aí sana, etc, etc. Mas já aconteceu comigo, né, em causas parecidas, e esse dado de Recife, 17 de novembro de 2022, ele por si só ele corrige o de cima, tá? Existe um problema aqui, existe, mas é sanável, e a própria peça
a própria peça Recife 17 de novembro de 2022, ela sana esse tipo de situação. Portanto, não surtiu como um jebe, né? Como um efeito de literalmente destruir neste sentido aí, tá? De destruir a situação no tocante à participação das eleições na próxima sexta-feira. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, tem muito mais coisa para eu falar. No tocante ao lado no tocante ao que se refere inclusive, gente, eu vou chamar alguém de vocês se quiser participar da live aqui, tá? Quem quiser vir aqui, botar a cara, dar opinião, não precisa falar jurídico não, que ninguém está cobrando isso, mas vou meter o link aqui para que vocês venham conversar, quem quiser conversar. A gente vai dar um tempinho aqui, deixa eu só terminar a explanação aqui, chama um comercialzinho e tal, e na volta, quem entrou aqui. Lembrando que eu posso colocar não somente eu na tela, mas 8 pessoas. Então, venham para cá, para conversar, debater, tirar dúvidas, o que eu puder responder e tiver no meu espectro aqui de conhecimento, beleza. Se não, eu vou estudar, vou correr atrás, né? E a gente vê isso aí. Ou então, simplesmente vou opinar. Alessandro, isso aqui, pronto, a gente bater um papo aqui, tá? Praticar esporte. Então, vamos lá. No sentido de não colocar 182 pessoas para a questão do Conselho Deliberativo, mais 50 suplentes, né? E mais os sócios, agora que esqueci o termo, que são, me ajuda aí também, gente, que são ex-presidentes, né? Enfim, os natos, né? Tem que ter os natos, os 182 a 180, me perdoem, mas acho que é 182 pessoas. Tenho até anotado aqui, é porque eu não vou achar aqui agora. Quando eu quero achar uma coisa... enfim, daqui a pouco eu acho. Quando eu menos esperar, eu acho esse papel aqui. Mas, enfim, 50 natos e a questão também dos suplentes. São 50 suplentes. Então, neste quesito, eu posso entender que não foi cumprido o mínimo necessário para do que foi exigido pela comissão eleitoral. O que me estranha ainda, né? Analisando, né? Vamos dizer, eu não falo análise do marketing esportivo com essa, analisando juridicamente, esportivamente, juridicamente. Vamos lá. O que me estranha ainda nesse questionamento que a oposição faz à situação, no tocante ao número e também a essa falha aí, que com certeza o próprio advogado da oposição sabe que é um vício sanado pela própria peça. É o que eu estou dizendo aqui, vários vão né, de repente, confirmar aqui se tiver algum advogado, alguém que já passou por esse tipo de situação. Mas o outro lado, que seria para mim, aí sim, aí é o JEB, que é você analisar com relação ao número. 182 tem não, tem 170. Foi corrigido? Não, ainda continua lá. Como eu falei, lembra, você pode repetir lá. Isso é uma praxe. Eu não estou dizendo eu não estou inventando. Existe isso dentro do esporte, em eleições passadas. Coloca aí 50 Alessandros Matias com um número diferente de um para o outro aí. Aí chega lá na hora, opa, vício sanável aqui, ó, corrija aí, comissão, devolve aí que tem 50 Alessandros aqui, vocês erraram, pô. Aí, para dar tempo de chamar outros conselheiros para que preencham aquilo ali. Neste quesito dos números, eu estranho a oposição de, por exemplo, não ter ainda judicializado. E isso foi uma das perguntas hoje, né? Não lembro quem foi, se foi eu, agora não lembro. Mas foi uma das perguntas da coletiva de imprensa ao meu querido representante lá, o Delmiro Gouveia, que já foi candidato a presidente do esporte, inclusive. Por que não judicializou ainda? Né? É aquela história, o marketing, tem uma premissa do marketing, e eu levo isso para o direito, que quando o seu inimigo, aspas, né, o seu concorrente está se afogando, você pega... É isso que se tem, que já estudou o marketing, sabe o que eu estou dizendo. Pega uma mangueira, bota no máximo e bota na boca para ele se afogar. Entendeu? É a premissa de marketing que tem aí, que existe. A mesma coisa no direito. Você não dá vida para a outra parte. Você quer logo eliminar, matar, ganhar. Só é a vitória que interessa no direito. Ninguém joga pelo empate no direito. Ninguém joga para fazer... Tá, você joga até para ganhar tempo.
né? Isso numa órbita de direito, numa órbita civil, quantos recursos, aquela coisa toda que até hoje a justiça brasileira em si não corrigiu tantas ferramentas, tantos remédios, né, jurídicos para se opor a uma decisão, para ganhar tempo, né? E vai. E por que fulano não foi preso? Ah, não, porque entrou com recurso, e aí vai. 10, 15 anos, depois de tanto tempo o cara, né, alcança uma idade danada, diminui por causa da idade, diminui por causa da doença, diminui por... Pronto. A defesa alcançou o que queria. Então, luta-se também, mas isso não é um empate. Isso não é um empate, né? Não é um empate. Porque não é um empate que te dá o ganho total, né? É a vitória que te dá. Então, trazendo para cá, eu estranho ainda a oposição não ter judicializado. Inclusive, eu fiz essa pergunta, né? Por que ainda entrar no TJD e por que entrar na comissão? A comissão eu entendo. Por mais que ela tenha erros, por mais que ela tenha se equivocado, por mais que ela tenha feito uma leitura rápida dos nomes, não tinha nome, etc., ou repetido aqui, acolá, passou despercebida a data, ou coisa que o valha, é a comissão eleitoral. Ninguém está aqui colocando em xeque o caráter, né, dos que formam essa comissão da eleição do esporte. Mas houve erro também, né, da comissão ao não observar esse tipo de situação. Entendeu? Então, por exemplo, até que ponto, né? Vamos lá, eu faço uma prova e a questão veio, a resposta não foi completa ou foi errada, ou quase errada, ou uma coisa que não, aí o professor foi lá e deu um ponto do quesito. Aí quando volta para cá, um outro amigo teu que é professor diz, rapaz, tu não respondesse nadinha aqui, esse negócio tá errado. Ou não tá tudo certo não para ganhar um ponto não, meio pontinho aqui no máximo, e olhe lá, sendo teu amigo aqui corrigindo tua prova. Não acontece uma vez em quando isso? O problema é do cara que viu errado. O problema é do cara que viu errado. O problema é do professor que leu errado, que não viu, que não aconteceu. Se você acha que deve, pela tua consciência, pelo que tu tem de moral, de tudo que tu aprendeu, de caráter, professor, tá aqui, ó, o senhor corrigiu errado. Não merece... Mas geralmente acontece o contrário, né? Professor, o senhor corrigiu errado, mas tem que majorar isso aqui, tem que melhorar essa nota. Do contrário, neguinho, opa, é o que eu vejo, de repente, como uma janela, né, de defesa. Não falei com ninguém, isso sou eu aqui agora fazendo né, dando uma olhada macro da questão. Coloquei para dentro e a comissão eleitoral absorveu. E aí? Quem tem de direito, né, a força de corrigir, de me orientar, ó, tá aqui. Por exemplo, tá aí na tela para todo mundo ver aqui agora. Vai que alguém está entrando aqui agora, vamos lá. Tá aí na tela. Ó, fulano, tá aqui, a data tá errada, né? Não é dia 18/12 de 2020, não. E muito menos por BN tal. Tá aqui de volta, né? O problema dele lá, eu cumpri minha obrigação. Gente, eu estou fazendo uma leitura nem para A nem para B. Eu estou fazendo conjecturas aqui de que, pelo que eu li, pelo que eu já vi, pelo que eu tenho de experiência, e também porque eu ouvi amigos comentando, e mesmo que não seja uma premissa totalmente verdadeira, o que eu estou colocando aqui, até porque o direito, por mais que a gente tenha leis, regras, situações que uma puxa a outra e complemente, quem está fora não entenda, mas o direito eu acho bonito por isso, porque interpretações da sociedade, principalmente daquele momento, né? O que um STF, por exemplo, dita hoje, daqui a 10 anos, 15 anos, não vai ditar mais, porque as leis passam por uma formatação, uma mudança, né? Então, eu estou indo mais além para que quem não é da área entenda, né, onde eu estou querendo chegar em alguns aspectos aqui, né? Dando uns exemplos mais simples, mas que a gente possa raciocinar. Então, ao meu ver, eu cumpri minha tarefa de botar lá. Se o problema fosse somente essas datas aqui, 18/12/2020, biênio errado também, problema do professor lá que não viu. O problema é lá da situação lá. Isso resolve, Alessandro? Não, porque o outro, existem regras, tá errada e tanto é que fez. Mas eu boto a comissão eleitoral no rolo. Sabe a coisa do caranguejo?
que dizem que por aqui tem muito, né? O cara não quer ver o outro feliz, aí tá, o cara pegou o caranguejo na situação, aí ele pegou, vem comigo também, pô, eu vou me arrombar, você arromba comigo também. Não tem esse tipo de história. Eu chamo também a comissão eleitoral pro erro. Vão brigar na justiça. Tem um órgão, tem uma referência capaz, com competência, né? Que a gente chama no direito a competência para tal, e não fez. O problema é deles. Agora, isso é demais, é massa, é o JEB? Não, não é. Não vejo isso como resposta, não, porque vai depender das interpretações da judicialização. Me pergunto por que ainda não foi judicializado. Comissão, eu entendo. TJD, enfim, por que não entrou já diretamente na justiça, como fez, muito bem feito, por sinal, na defesa do Luciano Caldas Bivar, né, para que ele seja candidato. Inclusive, independente da opinião de vocês, independente de todo mundo diga, eu, Alessandro Matias, acho que a leitura do artigo, para ninguém dizer que eu estou trabalhando para a situação, eu vou dizer um argumento aqui agora, contra a vontade de muitos, mas é uma leitura que eu faço e eu, como juiz, eu daria o direito a Luciano Caldas Bivar de concorrer às eleições, lendo unicamente, exclusivamente, o artigo 16, parágrafo 1º, onde diz literalmente que presidente do executivo, vice-presidente do executivo, presidente presidente do executivo e seu vice, presidente do conselho e seu vice. Essas 4 funções, não sei porque eu faço isso, assim, essas 4 funções dentro de um clube, elas não podem se candidatar a nada público, majoritário, etc, 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 sob pena de ter que renunciar à questão lá do seu cargo. Então, ele não é nem presidente, nem vice-executivo, ele não é presidente, nem vice do judiciário, não, do Conselho Deliberativo. Então, minha leitura, desde o início, quando eu olhei, eu vi com os olhos de que, eu disse, caramba, se não for alguma coisa, eu quero aprender isso. E o desembargador colocou no seu recurso depois. Opinião minha, né? Ninguém vai mudar e aqui eu não estou para abraçar a causa de seu ninguém. Eu estou para abraçar o Esporte Clube Recife, interpretar isso aqui de boa, como sempre fiz, né? Independente, né? Do gosto de A, de B, de C, tá? Vou, inclusive, botar vocês aqui daqui a pouquinho. Porque tem necessariamente algumas coisinhas ainda para falar. O que eu percebi, né, em conversas não ligadas às pessoas diretamente da chapa da situação, é que há ainda a aguardar, né, os passos dessa possibilidade, que é grande, mas que eu não entendi ainda, porque não tem entrado na justiça, como fizeram para o próprio Luciano Bivar ser candidato a presidente do esporte. Então, eu acredito, subliminarmente, ou mensagens que eu recebi, né, não do além, mas de pessoas que porventura eu confio, é de que a situação deve esperar respostas vindas de lá, tanto do STJD quanto da comissão e, principalmente, coloco um asterisco aí, por isso que eu estou tocando nessa história do judiciário, literalmente, tá? E aí fica meu estranhamento ainda de não ir para o judiciário. Que é aquela história. Eu vou falar com um parceiro meu, por exemplo, alguma das empresas, eu tenho um passo a seguir de pessoas que eu tenho contatos iniciais. E por uma questão de respeito, inclusive, a pessoa tem contato comigo diariamente. Eu vou falar com o presidente, com o vice-presidente, com não sei o que, não sei o que. Não, cara. A pessoa que está ali na pirâmide, né, na parte menor da pirâmide, não tão baixa, mas na metade da pirâmide, que conversa comigo diretamente, ela tem que ter respeito, tem que, até para eu entender tudo direitinho, porque também eu não vou usar, né, do meu direito de falar com o dono da empresa toda hora, todo distante, não, porque o cara está ocupado. Tem coisa que eu tenho que lidar com a pessoa que é da área, é nesse sentido, tá? Então, eu não sei por que somente a Comissão Eleitoral e TJD, quando, na verdade, de repente, poderia também judicializar isso aí, né? Judicializar para ganhar tempo. Até porque eu ouvi até de um colega que... Mas vamos lá, deixa eu terminar esse raciocínio, né? Senão eu vou misturar as bolas aqui.
Não, Alessandro, a justiça vai pedir que a comissão e o TJD deem as respostas. Não necessariamente o TJD, mas a comissão sim, de repente. Né? Quem vai analisar o caso lá, não. E a comissão disse o quê? Não, ainda está analisando. Sim. E tu está querendo o quê? Não, porque está errado mesmo aqui, ó, doutor. E não tem um número mínimo, e etc, etc, etc. Pode ser. Quem sou eu para dizer que não e quem sou eu também para cravar que sim? Eu só não entendi ainda essa história. Mas cada advogado, cada caso é um caso. Quem sou eu, né? Eu estou do lado de cá. Aliás, eu não estou nem do lado de cá, eu estou no meio aqui analisando. Eu estou do lado de cá, que eu digo é fora, né, do intramuros, desse processo aí, para saber mais detalhes. E se soubesse, claro, né, da boca de quem está lá dentro, provavelmente eu teria a proibição de falar aqui, como eu tenho muitas notícias que, infelizmente, os outros vão dar a notícia e eu fico forçado aqui, porra, fulano deu que jogador, que isso, que aquilo outro. E de repente, o filho da mãe comigo abriu o jogo e diz, porra, diz não, senão atrapalha. Mas atrapalha não, o outro vai lá e diz e eu me lasco, né? Enfim, aí o outro ganha e eu nunca... nunca ganho a elástica, eu ia dizer, nunca ganho, né? Entenderam o jogo aqui? Então, teve isso aí. Eu acredito que daqui para sexta-feira pode acontecer, claro que pode. Mas eu acho que o juiz, por estar muito em cima das eleições e por não ter sido judicializado ainda, eu acho que as eleições acontecem na próxima sexta-feira com 2 chapas. Eu acredito que aconteça com 2 chapas. Depois, fulano perdeu, fulano isso, fulano aquilo, aí, meu filho, pau se põe peia, judiciário para que te quero. Vamos embora? Né? Então, é por aí. O que eu acredito é que teremos duas, numa primeira hipótese, 2 chapas, mas pode acontecer de um juiz receber de um operador do direito, né, em alguma ferramenta dessa aí, em algum recurso, entender em alguma peça jurídica, entender o seguinte: eu não tenho tempo para ver isso aqui agora. Quando é a eleição? Sexta-feira agora? Não, tenho tempo não. Vou adiar as eleições do esporte. Então, trabalhem com 2 situações. A primeira é os 2 concorrerem depois do pau cantar, literalmente, como a gente diz aqui no Nordeste, né? A briga comer no centro, no judiciário, o que isso é uma merda, me perdoem, agora estou falando como torcedor essa frase, porque a gente não precisa de judiciário, cara. A gente está precisando de trabalho, a gente está precisando de time, de contratação. Empresários, jogadores, quando olham para um clube brigando desse jeito, é uma merda para o clube. Porra, o clube está mal das pernas, está pagando, é bom pagador, mas vai lascar de novo o clube. Ninguém é menino. É dono de uma mercadoria, vamos colocar assim, de um jogador, do passe do cara, direitos federativos, né, hoje em dia. Então, cara, isso prejudica literalmente para o mercado, para as marcas, para tudo. Nenhuma marca bota, por exemplo, Mais Cabelo está aqui, Pixbet está aqui, Labrasa está aqui, outros tantos estão aqui, né, na sua proporção de divulgação, mas eles só estão aqui por quê? Porque tem conteúdo, porque tem respeito, credibilidade, audiência, etc, etc, etc. O esporte tem audiência? Tem, mas qual é o histórico do esporte? 10 mil presidentes ultimamente, brigas, folhas paralelas, deixar de pagar isso, aquilo, acolá, enfim, fornecedores. Então, isso ninguém vai esquecer, ninguém vai lembrar que o esporte é um bom pagador. Vai lembrar que, puta merda, mais uma bronca desses caras, velho. Né? Não cria um jeito, não, não cresce, não, esses meninos, não. É por aí o caminho. Então, isso é péssimo, péssimo, péssimo. Seja antes da eleição ou seja depois. Estou rezando, orando que isso acabe de vez, que ninguém aguenta mais esse tipo de clima dentro do esporte. Acredito que todos vocês devem estar concordando comigo. É um desabafo meu aqui agora, me permitam, tá? Parando o desabafo, então a gente trabalha com 2 hipóteses. A primeira, o juiz não tirar Yuri, né, por uma questão agora da situação da oposição, e continuam os 2 candidatos. A outra é adiar, por falta de tempo. Inclusive, suspender a eleição, ao meu ver, seria mais, né, vou usar a palavra aqui, sensata, do que propriamente colocar, né, essa briga toda para lá, para depois o pau cantar. Imagina, todo o processo, velho, todo o processo. Sexta-feira, de manhã, de tarde, de noite, um calor da porra, o cara sai de casa, vai votar,
todo mundo trabalhando, acorda cedo, vai dormir tarde, ganhou fulano, Beltrano, Ciclano, no outro dia, puf, justiça. Presidente subjúdice, presidente asterisco, tá lá, né? Então, acho mais plausível, né, a essa altura do campeonato, se for para dar ruim, de depois judiciário, adia essa bexiga dessa eleição por mais uma semana, mas que você me diga que vai, literalmente, ser fulano para eleição somente, ou Beltrano, ou os dois. Porque pior cenário que tem é a gente não ter um presidente juridicamente, né, asterisco, sob júdice, daqui a pouco cai, aí não é, aí não é confusão, e recorre, e bora, e não sei o quê, aí um esculhamba o outro, não, porque o outro, aí esse aqui tem não sei quantos mil processos de 171, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, eu tenho em minhas mãos, eu tô falando isso com a dor no meu coração, que independente de eu gostar das pessoas ou não, eu respeito as pessoas. Para vocês terem uma ideia, na última eleição do esporte, a que a gente fez a cobertura, eu recebi, as pessoas que me entregaram devem estar assistindo, inclusive, aqui, ou vão assistir, mas o que eu disse para essas pessoas, eu digo para qualquer um. O que eu falo aqui, no privado, para as pessoas, eu falo publicamente, eu não tenho essa, não. Inclusive, hoje, um colega chegou mais cedo hoje, disse, Alessandro, que eu gosto de tu, é que tu é um cara que diz na cara. Gosta ou não gosta, mas você diz na cara a tua opinião. Você não é da voltas, não. E não sou. Perdi a oportunidade na minha vida por ser sincericídio, né? Até um pouquinho de burrice minha, mas, bicho, meu DNA é esse, né? Enfim, né? Por esse caminho. Eu não consigo fazer, né, tapinha nas costas de gente que não merece ou coisa que eu vale. Eu digo, ó, bicho, tá errado isso aqui. Eu não vou participar disso aqui, não. Tá errado, tá errado, tá errado. Né? Então, enfim, por esse caminho. Mas volta para cá. Desabafo de torcedor também, que tem o privilégio de estar aqui conversando com vocês. Então, o mais sensato é isso aí. Com relação a um possível contrafogo, inclusive eu falei disso hoje com o Delmiro Gouveia, se ele não achava, até brinquei e ri, porque a gente tem que rir para não chorar nesse tipo de situação. Eu disse, Delmiro, vocês não têm receio de que vinha um contrafogo do outro lado, ou um contra-ataque, alguma coisa assim que eu falei, e de repente não tenhamos nem a chapa de A, nem a chapa de B, ou de Y e X, como queira, X e Y, é o que menos importa. Não, nosso direito é isso. Beleza, ele está no papel dele de acreditar naquilo ali, mesmo que não acredite, ele vai ter que dizer isso aí, porque ele é advogado da chapa, ele é pessoa, né, integrante dessa chapa quando representa. Mas esse contrafogo, vamos dizer assim, essa resposta, uma suposta resposta da situação, tá? Assim como a própria oposição se judicializar, é o que eu falei há poucos instantes. Não tem tempo hábil, de repente, para que um juiz faça de uma forma eficaz, né? Eficiente, mas eficaz ao final. Não existe, de repente, esse tempo para isso. Então, o mais sensato é adiar essa eleição para que possa ter esse tipo de julgamento. Então, o mesmo argumento que eu estou colocando aqui para a oposição, eu estou colocando também para a situação. Recebi uma porrada, eu vou dar outra agora. Não é assim? Vou tentar dar um jab na cara do outro lado lá agora. Então, esse contrafogo que eu estou chamando, essa resposta jurídica, ou não é nem resposta, é um ataque. Né? Resposta é eu me defender, tá? Entenda isso. Eu responder com força qualquer outra situação de erro, de problema lá do outro lado, e eu vou falar disso, anotem aí o que eu estou falando sobre isso aqui, bote 2 asteriscos, ainda vou falar disso. Não tem tempo hábil, pelo menos alguns dos amigos meus advogados que demandam, né, que trabalham nessa linha, né, nessa área aí, disseram, Alessandro, o caminho vai ser mais ou menos por aí, que você está dizendo, e não tem tempo hábil. Tem tempo hábil. É difícil a gente também cravar, mas existe essa possibilidade de não ter esse tempo hábil para que haja uma defesa daqui para sexta-feira, tá? 2 caminhos, ou A, ou B, ou os 2. Aí você me diz, pô, Alessandro, é Yuri que vai ser o presidente, eu não gosto dele não, etc, etc. Pô, Alessandro, é Luciano Bivar, vai atrasar tudo, ele não quer SAF, ou sei lá o quê, pererei. Gente,
O pior cenário que a gente tem é uma briga jurídica após essa é uma opinião minha, é uma briga jurídica onde a gente não sabe que o presidente, não é presidente, porque tem um asterisco, aí o asterisco do asterisco, vai, não vai, pau aqui, pau colar, simplesmente pelos motivos óbvios que eu já disse, óbvios, de fragilidade na marca, Esporte Clube do Recife, do processo como um todo, de elenco de futebol, que a gente precisa ter uma galera que está lá dentro do gramado, do vestiário, no CT, treinando, sabendo que não teremos uma fragilidade do clube em vários aspectos. Isso, inclusive, afasta o torcedor. E tem coisa pior do que afastar o torcedor? Você afastando o torcedor, você afasta as marcas. Afastando as marcas, já afasta dinheiro. Então, né, é um processo que vai aumentando, e chega uma hora que não tem mais, né, como sustentar esse tipo de realidade. Então, esse contrafogo, acredito aí, média, uma semana, podendo chegar a 15 dias, né, 2 semanas, e etc, etc, etc. Quando eu falei ainda agora, e vai se preparando logo, que eu vou mandar logo o link para vocês aqui. Deixa eu mandar o link, que eu vou finalizar aqui esse argumento, e em seguida, depois dos comerciais, né? Cadê aqui? Vamos lá. Oh, meu Deus, o mouse não quer funcionar, não, é macho velho. Vou comprar outro. Vamos fazer superchat para o meu mouse? Copiado. Pronto. Vou mandar aqui no chat. Quem quer participar? Ctrl V. Pronto. Quem quer participar, galera? Link aí. Vai ficar em off aqui para mim. Depois do comercial, aí a gente conversa, tá? Quem quiser. E tem mais. Tem 20 pessoas, mas só tenho 8 espaços aqui comigo, né? Mais 8 espaços. Eu falo com um, se eu ver que tem gente querendo entrar, a gente vai demandando e saindo a galera, tá bom? Tipo Geraldo Freire, quando fala com os seus ouvintes lá. Vamos lá, um abraço para Geraldo Freire. Ficha de inscrição. Eu queria falar sobre isso aqui. Se por um lado, isso é informação, tá? Se por um lado nós temos problemas ditados aí pela oposição com relação ao aspecto de datas, né, e também do número de inscritos na própria ficha, no próprio número oh meu Deus, do Conselho Deliberativo, de conselheiros. Por outro lado, fiquei sabendo de que do lado de lá, né, no caso da situação, eles têm a informação, até porque o que tem de munição, né, de documentação hoje na mão da oposição, tem também da situação. Então, já chegou para mim que tem muitas fichas da oposição que não compõem os dados corretamente. Tipo, o presidente Augusto Caldas e o vice, de repente, está em branco. Ou é Augusto Caldas e o vice, sei lá. Tem erro desse tipo de situação. Sanável, não é sanável, tem tempo, não tem tempo. É por isso... Perdão. Perdão, senão eu ia engasgar aqui. É por isso que eu estou tocando naquele papo aqui. Tem a possibilidade, de repente, dos dois estarem errados na confusão? Tem. Porque o mesmo artifício, as mesmas ideias de defesa ou de ataque da oposição, por exemplo, que a gente ouviu hoje, de que, por exemplo, as datas anulam e etc., e com isso não tem como corrigir mais. Então, esse possível conselheiro aqui não vai ser, porque não tem tempo de corrigir mais. O tempo aqui agora é de quê? É de eleição, véspera de eleição. O tempo de corrigir era lá atrás. Abriu-se espaço? Não. Veja como é complexo essa história jurídica aí, né? E ainda tem mais. Ainda deve ter mais coisa, porque a gente vai pegando as situações, analisando e trazendo para vocês. Então, o mesmo direito que tem a oposição de dizer que aquela ficha, por aquela data que está errada, ou porque não está escrito certo, ou porque equivocou-se, ou porque trocou o nome, ou porque duplicou, triplicou, os Alessandros Matias, por exemplo, como eu citei, o mesmo direito que tem da oposição de dizer que essa ficha, ele diz, o juiz é que vai dizer. Veja como é coisa complexa. Senhor juiz, tem 10 Alessandros Matias aqui errado. Não tem como mandar mais para corrigir, porque já acabou o prazo. Acabou.
Por outro lado, e está correto, já acabou o prazo. Por outro lado, tem a galera da situação que, segundo eu sei, tem fichas também com problemas da oposição. Sendo assim, vamos supor, o presidente que ele está colocando, no exemplo que eu estou dizendo para vocês, está lá na ficha. A mesma fichinha que eu botei aqui agora, né, que foi liberada aí pela pessoal da oposição, está lá dizendo que o presidente, o candidato, segundo ouvi algumas fichas, é Augusto Caldas, o presidente. Então, da mesma forma que lá, né, vendo que dá lá, dá cá. Então, também, pelo que eu estou entendendo, logo eu concluo que ele não tem o número exato de fichas, de repente, para concorrer. Né? Tem um problema ali, não dá para ser, esse vício não dá para ser sanado, esse defeito não dá para ser sanado. Então, eu brinquei hoje porque eu já tenho informações, né? E queria ouvir hoje para poder fazer essa live aqui e trazer para vocês. Então, já tenho essas informações dessa possibilidade. Então, por isso da pergunta, rindo, brincando, mas por dentro me corroendo, porque eu sei que aquilo ali é uma situação que vai. Essa situação vai atrapalhar muito. Então, pode. Se eu tenho 2 candidatos, né? Eu e tu me acusa de estar errado, tá errada as minhas fichas e, portanto, eu não tenho pessoas suficientes, né, naquele momento que eu fui eliminando 10 Alessandro Matias, não. Esse aqui botou a data errada, não. Né? Tem 11, 12, 13, 15, 51, 52, 53, pronto. Eram 50 suplentes, não era? Pronto, então já esses 50 suplentes aqui já não podem, de repente, demandar em cima disso aí, nesse raciocínio rápido aqui, né? Tabela de raciocínio de padaria. Então, posso ter erro de lá, né? E erro meu e erro seu também, porque eu vou acusar do mesmo jeito as fichas que eu tenho aqui. Tá com a cópia todinha, ó, isso tá errado, isso tá errado, isso tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Pronto. Vamos anular também a inscrição deles aqui. O que é que vai acontecer? Não tem eleição, porque só 2 se candidataram, os 2 estão errados, sumiram. E aí? Outra eleição. Abre-se de novo, né? Acredito, porque não pode ficar sem presidente, não pode ficar sem pleito, e vamos ter mais prazo, mais demora nesse circuito aí. Então, esse é o Esporte Clube do Recife que a gente tem para esse momento.